Um clássico do Quem Sabe Faz ao Vivo, de vez em quando essas coisas acontecem, mas não tem problema. Eu tô muito feliz de estar aqui. A gente tem um delayzinho na transmissão, então foi esse aqui o momento que eu demorei para me encontrar, mas tá tudo certo. Vocês me veem bem, me escutam bem? Vamos testar aqui o chat, vão mandando mensagem só para eu ver vocês, de onde vocês falam. Aquila Sampaio, boa noite. Boa noite, Aquila. Obrigada pela presença. De onde vocês falam, pessoal? Deixa eu ver. De onde do Brasil estão cada um de vocês? Será que a gente tem alguém internacional nessa transmissão de hoje? Jordana, que bom que você está aqui. Prazer ter você aqui hoje. Temos uma pessoa de Maceió, é o Sidney. Sidney, obrigada pela sua participação. Estou muito feliz que você tenha vindo para me prestigiar nessa aula de hoje. Muito legal. Canaã dos Carajás. Gente, que legal. Jordana de São Paulo. Gente, muito bom. Muito bom. Bom, temos o Norte, o Nordeste e o Sudeste. Cadê a galera de Brasília, gente? Não tem ninguém de Brasília? Floripa, Melissa, que bom que você está aqui, Melissa. Obrigada pela participação. Mas, bom, vou dar um sinal aqui para o meu time, para a gente preparar. Tá todo mundo pronto? Todo mundo a postos? Vamos começar a nossa aula. Mais uma vez, muito obrigada por vocês terem participado. Eu comecei a minha carreira como advogada, mas atuei como executiva de ESG e de compliance por 7 anos, até eu decidir migrar para uma jornada como mentora de carreira e como consultora. Bom, eu tenho uma especialização em Direito Penal, com foco na criminologia e em práticas corporativas de prevenção a desvios de conduta, o que tem tudo a ver com a ESG, né, gente? Especialmente quando estamos falando de temas como a proteção aos direitos humanos, algo muito importante para a agenda de sustentabilidade global. Estamos vendo o que está acontecendo no Oriente Médio, né? Bom, eu também tenho um mestrado em Direito Internacional em Berkeley, na Universidade da Califórnia. E essa foi uma experiência muito rica e que certamente contribuiu para a minha vontade de participar de iniciativas para melhorar o mundo para as próximas gerações. E é com essa vontade que eu decidi vir para a internet para encontrar pessoas que, como eu, querem fazer parte de algo maior, de contribuir positivamente para a sociedade e para que eu possa acelerar a jornada dessas pessoas. Então, deixa eu falar um pouco sobre a minha trajetória no ESG. Em 2021, eu assumi o desafio de criar e implantar uma estratégia ESG do zero para uma empresa do setor hospitalar que não tinha nenhum ano de vida. Então imagine o caos que foi começar do nada, no início da pandemia, no setor de saúde. E para tentar me encontrar nessa nova rotina, eu decidi investir em um curso na área e fui direto na Universidade de Berkeley, pois eu não só tenho um carinho especial pela instituição, como conheço a qualidade dos cursos. Foi um investimento bem alto, em dólar, e me ajudou a adquirir aquele conhecimento que eu precisava para começar. Acontece que um curso teórico, ele te dá a base para o trabalho, mas não te ensina a fazer o trabalho em si. E eu acredito que cursos são sempre válidos, mas é importante cada um de nós entendermos que tipo de alunos nós somos. Eu, por exemplo, me beneficio muito de cursos, mas muito mais de mentorias, pois é quando eu consigo ligar os princípios e os conceitos a uma abordagem prática, real, de como o trabalho funciona e qual o meu papel no todo. Eu hoje trabalho como mentora de carreiras e como gerente de ESG e de compliance em uma consultoria alemã com operações aqui no Brasil. Essa consultoria se chama Amsel Yara. E é uma super oportunidade para mim, para eu continuar envolvida em projetos e discussões complexas sobre o ESG no mundo, navegando ali na fronteira entre o Brasil e a Europa e as diversas regulações que afetam o setor. Quem já trabalha sabe que são muitas. E eu
Tenho certeza de que eu enfrentei as dores que muitos de vocês têm hoje. Aquela confusão mental do início da jornada, as dúvidas constantes sobre qual caminho eu vou seguir, os questionamentos sobre quais as competências eu precisaria desenvolver para ter sucesso na função que eu estava. E foi com essas dores em mente que eu desenvolvi uma metodologia especial para ajudar e acelerar o aprendizado de novos profissionais, começando ou fazendo transição de carreira para o ESG. Vamos adiante. Então, imagina só por um momento como seria a sua rotina profissional com uma correta compreensão do porquê do ESG existir e de como ele funciona nas empresas. A ideia aqui hoje é apresentar para vocês o cenário atual do ESG no Brasil e quais as tendências para o futuro próximo. Até o final dessa aula eu espero conseguir te explicar onde estamos e para onde nós vamos na agenda de ESG, te dando mais clareza sobre como você pode ir junto nessa viagem. Então, com essa aula, você vai ter um pouco mais de clareza sobre os seus próximos passos profissionais na área de ESG, porque você vai começar a compreender o núcleo do funcionamento da gestão de temas de sustentabilidade na prática. Muito mais fácil do que tentar encontrar o caminho sozinho, certo? Eu certamente teria adorado que alguém tivesse feito isso por mim quando eu decidi migrar para o ESG. Então eu te peço um favor. Se você está 100% comprometido com o sucesso da sua carreira no ESG, desligue as notificações do seu telefone e peça para quem estiver aí por perto para não te interromper. Fica comigo até o final dessa aula, pois aqui vai ser o passo inicial de uma virada de chave importantíssima na sua vida pessoal e profissional. Essa é uma aula, esse é um momento mais relevante para você. Então, conto com a sua participação. E se você realmente se concentrar nessa aula, você vai conseguir dormir essa noite, sabendo que amanhã você vai acordar pronto para os desafios que vierem na sua carreira em sustentabilidade. Essa aula vai ter uma duração de aproximadamente 40 minutos, ela não vai ser gravada, então prestem bastante atenção, pois não vai ter replay, mas eu vou dar no final alguns minutos para a gente esclarecer as dúvidas de vocês. Tudo certo, galera? Então, vamos começar, vamos adiante. Tomar uma aguinha para dar uma refrescada, né, gente? Tá muito seco em Brasília. Mas vamos lá. Antes de entrarmos na matéria em si, eu queria trazer para a atenção de vocês algo muito importante. O termo ESG é comumente utilizado como sinônimo de sustentabilidade, mas não é. A gente que já atua no setor vai se habituando a diferenciar um do outro sem precisar ficar corrigindo as pessoas quando elas falam ESG, querendo se referir a algo que é sustentável, mas não é ESG. Beleza? Então, enquanto em tempos de foco apenas em sustentabilidade a preocupação era com investimentos sustentáveis, ou seja, considerando apenas pessoas e planeta para a obtenção de lucro, com a chegada do ESG, avançamos para o conceito de investimento responsável para contemplar um conjunto específico de critérios ambientais, sociais e de governança. Nesse sentido, a sustentabilidade se preocupa em endereçar problemas da sociedade, como a desigualdade, a justiça social, oferecendo uma visão de fora para dentro da organização. A empresa, portanto, ela está atenta às necessidades sociais e vai adaptando as suas operações para endereçá-las. Em contraponto, o ESG oferece uma visão de dentro para fora, pois ele não se preocupa em resolver problemas sociais, mas sim ajustar retornos financeiros aos riscos e às oportunidades associados a temas socioambientais e de governança corporativa. E o que eu quero dizer com isso tudo, gente? A sustentabilidade é o caminho e o objetivo em si, enquanto o ESG é uma ferramenta utilizada para gerir todas essas iniciativas e dar transparência para os stakeholders. Bom, eu não vou me alongar muito nessa parte introdutória, pois eu imagino que a maioria de vocês já saibam um pouco sobre a cronologia de eventos internacionais até o surgimento da sigla ESG em 2004, com a publicação lá do relatório chamado Who Cares Wins, Ganha Quem Se Importa, pelo Pacto Global da ONU em parceria com o Banco Mundial. E esse documento ele foi apresentado pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs de grandes empresas e bancos, com o objetivo de reforçar a importância da integração de valores ESG no mercado de capitais.
Então, conceitos de sustentabilidade, de responsabilidade socioambiental, datam de muito antes disso. E desde a Conferência de Estocolmo, lá em 72, já se debatia o desequilíbrio na relação entre o homem e o meio ambiente e como os entes governamentais e empresas privadas devem atuar para minimizar os impactos negativos para o futuro. Ou seja, a pauta ESG em si é relativamente jovem, estando mais avançada na Europa e nos Estados Unidos, especialmente na perspectiva de regulação nas temáticas de sustentabilidade. Alguém que já fez uma viagem para o exterior e reparou que lá fora tem muito mais campanhas e produtos mencionando a sustentabilidade? Por exemplo, em 2022 eu fiz uma viagem para Amsterdã e me impressionei com a quantidade de iniciativas dedicadas à sustentabilidade já faziam parte da rotina da cidade das pessoas. Como pontos de recarga para carros elétricos em tudo quanto era canto, a ausência de postos de gasolina, gente. A abolição do uso de plásticos pelas lojas e pelos mercados, dentre muitos outros. E isso foi impressionante para mim. Então, o Brasil começa a se movimentar para estar mais alinhados a essas novas práticas que estão sendo puxadas e incentivadas pelo mercado internacional. Bom, vamos falar do Brasil. Vamos começar nossa jornada olhando para o horizonte. Quais são as tendências que estão moldando os próximos passos na agenda ESG? Da crescente pressão dos investidores por mais conteúdo, contexto e transparência, ao aumento do ativismo dos consumidores e novas regulações, há uma série de forças que estão impulsionando o ESG. A primeira delas é a pressão dos investidores, que são talvez os players mais relevantes para a alavancagem do ESG, e eles estão cada vez mais atentos às práticas de sustentabilidade das empresas em que investem. Então, eles reconhecem que o desempenho em questões ambientais, sociais e de governança não apenas mitigam riscos, mas também podem impulsionar o desempenho financeiro no longo prazo. E nessa era de transparência e responsabilidade que a gente está vivendo, os investidores estão exigindo relatórios mais detalhados e métricas mais claras de ESG para avaliar o desempenho das empresas. Recentemente, uma pesquisa da McKinsey apontou, para vocês terem uma ideia, que 60% dos investidores estão dispostos a investir mais em empresas que valorizam a sustentabilidade. A segunda é o crescimento do ativismo dos consumidores. As pessoas estão mais conscientes do impacto de suas escolhas de consumo no meio ambiente e na sociedade. Elas estão exigindo produtos e serviços que se alinhem com seus valores e estão dispostas a apoiar empresas que adotam práticas sustentáveis e éticas. Para vocês terem uma ideia também, uma pesquisa de 2023 da Associação Paulista de Supermercados apontou que 95% dos brasileiros já têm acesso a produtos e serviços de marcas sustentáveis, enquanto 64% deixariam de consumir de certas empresas caso elas estivessem envolvidas em desvios éticos. Esse é um movimento que está colocando uma pressão adicional sobre as empresas para adotarem abordagens mais responsáveis em todas as suas operações. A terceira força é a emergência de novos modelos de negócios sustentáveis. Nós estamos testemunhando o surgimento de novas empresas que colocam o propósito e o impacto social no centro das suas operações. Então, as empresas estão percebendo que ser sustentável e responsável não é apenas uma questão de ética, mas também de vantagem competitiva. De acordo com o CDP, empresas que divulgam dados de performance ambiental e buscam reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa têm 67% mais retorno sobre os seus investimentos. Então, as empresas estão encontrando maneiras inovadoras de integrar o ESG em sua estratégia de negócios e elas estão sendo recompensadas por isso com maior engajamento dos clientes, lealdade e rentabilidade. Bom, a quarta e última das forças é a regulação governamental mais rigorosa. Além disso tudo que eu já falei, nós estamos vendo um aumento na regulamentação governamental relacionada ao ESG em todo o mundo. Governos estão implementando leis e políticas mais rigorosas para incentivar a adoção de práticas sustentáveis e responsáveis pelas empresas. Isso inclui desde incentivos fiscais para as empresas que reduzem suas emissões de carbono, até multas mais pesadas para aquelas que violam os padrões de governança corporativa ou praticam o chamado greenwashing. Na última semana, por exemplo, a Comissão Europeia anunciou que não vai adiar a nova regulação que trata sobre a prevenção de produtos provenientes de áreas de desmatamento legal
ou ilegal nas cadeias de valor. Ou seja, produtores e exportadores do nosso agro, se eles quiserem continuar fornecendo commodities e produtos para a Europa, eles vão ter que se adaptar, vão ter que adaptar suas operações para não serem excluídos das cadeias de fornecimento europeias. E essa é uma das muitas portas que estão se abrindo para o setor de ESG aqui no Brasil. E regulações como essa estão criando um ambiente de negócios onde o cumprimento de padrões ESG é essencial para o sucesso a longo prazo. E, gente, essas são apenas algumas das tendências que estão moldando o futuro do ESG. À medida que continuamos avançando, é fundamental estarmos atentos a essas mudanças e nos adaptarmos para garantir que estejamos na vanguarda dessa revolução. E bom, como eu falei para vocês, o ESG ainda está engatinhando para poder andar e depois sair correndo. E é claro que os entes públicos têm uma responsabilidade enorme, pois são eles os responsáveis por políticas públicas para acelerar a agenda em larga escala, mas as empresas são grandes contribuintes para o problema. Então elas desempenham um papel fundamental na correção de rota para a garantia de um futuro sustentável. Tranquilo até aqui, pessoal? A secura de Brasília, gente, com esse ar-condicionado, tá uma loucura. Bom, vamos lá. E foi com essa ideia em mente, bastante influenciada pelas práticas de outros países, que a CVM publicou no ano passado a resolução número 193, tornando obrigatório às empresas de capital aberto a divulgação de um relatório financeiro ligado às iniciativas de sustentabilidade de acordo com as regras do International Sustainability Standards Board, o ISSB. Galera, entendo que assim como é ESG, esse é um setor cheio de siglas e é importante que vocês se familiarizem com elas. Mas não se preocupem, isso é algo que vocês vão aprender na realidade, com a prática e com a repetição. Então, o ISSB é o corpo internacional dedicado a uma tentativa de unificar as regras para a criação de padrões para reporte em temas de sustentabilidade. Foi ele quem criou os padrões do International Financial Reporting Standards, o IFRS, essas que serão adotadas pelo Brasil a partir de 2026, dada a obrigatoriedade criada pela CVM. Com isso, o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a adotar as regras do IFRS. Tranquilo até aqui? Vamos seguir adiante. Então, o momento em que nos encontramos no país é o seguinte: nós já temos várias regulações para temas diversos da agenda ESG, mas de forma dispersa. Nós temos regras específicas de mercados regulados que precisam de orientações para certas atividades, como o setor financeiro ou de saúde, por exemplo, que são... E também a gente tem regras que são muito mais amplas, tal como a Lei de Combate à Corrupção, né, que pode e deve ser adotada por todas as empresas. Então, a resolução da CVM vai trazer pela primeira vez no país uma regulação específica para a sustentabilidade no mercado de capitais, que é o grande propósito do relatório Who Cares Wins, que a gente falou agorinha há pouco. E um dos pontos mais críticos da resolução é a regra que obriga a asseguração dos dados do relatório por um auditor independente registrado na CVM. Ou seja, não basta relatar as informações previstas no IFRS, as empresas precisarão estar maduras o suficiente para conseguir assegurar todos os dados. E a asseguração nada mais é que uma espécie de auditoria. Hoje, as empresas listadas na Bolsa já são obrigadas a auditar seus números antes de publicar suas demonstrações financeiras. Então, essa resolução apenas estende esse dever de cautela para os dados ligados às iniciativas de sustentabilidade. E o que isso significa para a nossa realidade como réis mortais? Olhem para essa imagem na tela. Aqui está exemplificado onde as empresas destes setores estão quanto ao reporte ESG. Notem que mesmo o setor de papel e celulose, que é o primeiro da lista e está mais avançado, ainda está longe de um nível bom. Ficar entre 7 e 8 na escola te permite passar de ano, né? Mas não necessariamente te garante um presente especial no Natal, não é mesmo? Veja também que tem uns 3 setores que retrocederam de 2018 para 2022. E essa era a realidade sem a obrigatoriedade de publicar um relatório financeiro de sustentabilidade.
Então, isso tudo significa que muito em breve haverá uma corrida de profissionais qualificados para se destacarem no mercado de ESG, além de uma busca mais forte das empresas por esses profissionais, sejam eles gestores estratégicos, especialistas, consultores ou mesmo auditores para fazer a asseguração dos dados. Dito isso, galera, nós estamos em um momento de plantio em solo fértil. Quem começar agora a se preparar para os movimentos que serão obrigatórios no mercado, onde as maiores das empresas brasileiras estão inseridas, vai largar na frente dos demais. E como tudo que acontece em qualquer país, o comportamento das grandes empresas dita o das pequenas e das médias organizações. Vamos fazer aqui um paralelo com a lei anticorrupção que entrou em vigor lá em 2014. Quem lembra o que estava acontecendo no país naquela época? A Lava Jato. E quais foram as primeiras empresas impactadas pela lei? As grandes construtoras que estavam envolvidas no escândalo, o que acelerou a busca das demais empresas de diversos setores por profissionais de compliance para atender a legislação, movimentando outras áreas em efeito cascata, como escritórios de advocacia, consultorias especializadas, auditorias forenses, dentre muitos outros. Beleza? Tranquilo até aqui? Toma mais um golinho de água. E agora, a pergunta que não quer calar. Como você pode se preparar para liderar a transformação do ESG? Nessa parte da aula, nós vamos discutir as habilidades e as competências necessárias para prosperar nesse ambiente em constante mudança. Desde as habilidades técnicas, como análise de dados e relatórios de sustentabilidade, até as habilidades interpessoais, como comunicação e advocacy. Há muito a ser feito para se tornar um líder eficaz em ESG. E ao se preparar para liderar a transformação ESG, os profissionais podem se posicionar como agentes de mudança dentro de suas organizações e contribuir para um mundo mais sustentável, ético e responsável. E são diversos os possíveis escopos de atuação para você. Você terá diversas oportunidades para uma carreira em sustentabilidade, desde aspectos bastante específicos, ou seja, você pode ser um especialista em um determinado assunto, um gestor ou consultor para as diferentes temáticas. Por exemplo, dentro da agenda ambiental, você pode ser um engenheiro ambiental, técnico de licenciamento, um biólogo, um gestor de energia, dentre várias outras profissões. Você pode ser um especialista em diversidade e inclusão, ou até mesmo um profissional exclusivamente de compliance, que foi como eu comecei. Entretanto, é bom lembrar que você também pode assumir uma cadeira mais estratégica, mais alta na hierarquia das organizações, ficando responsável pelos 3 pilares, o que vai te demandar conhecimentos gerais em cada uma das pautas, além de soft skills bastante apuradas para viabilizar uma gestão de projetos e iniciativas de sustentabilidade efetiva. Em segundo lugar, galera, educação e capacitação. Um dos primeiros passos para você se preparar para liderar a transformação ESG é investir em educação e capacitação. Isso inclui participar de cursos, workshops, programas de treinamento relacionados ao ESG, seja para desenvolver os seus conhecimentos técnicos, seja para desenvolver suas habilidades de liderança ou soft skills. Existem muitas instituições e recursos online que oferecem conteúdo de qualidade sobre ESG, permitindo que os profissionais se mantenham atualizados sobre as melhores práticas e tendências do setor. E o desenvolvimento de habilidades interpessoais, que eu já falei bastante, não pode ficar de fora. Além do seu conhecimento técnico, é crucial desenvolver as chamadas soft skills, como comunicação eficaz, colaboração e adaptabilidade. Liderar a transformação ESG muitas vezes requer a habilidade de persuasão, influência, para convencer os seus colegas, os seus superiores e partes interessadas da importância do ESG, para você mobilizar o apoio para as iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Portanto, galera, os profissionais devem trabalhar no desenvolvimento dessas habilidades para se tornarem líderes eficazes no campo do ESG. Também precisamos falar do poder do networking e da construção de relacionamentos. É fundamental construir uma rede de contatos sólida dentro da comunidade ESG e além, tá bom? Participar de eventos do setor, conferências, grupos de interesses, fóruns online pode proporcionar oportunidades de network valiosas, permitindo que os profissionais compartilhem conhecimentos, troquem ideias e se conectem com outros líderes e influenciadores no campo.
Essa é uma rede que pode ser uma fonte de apoio e colaboração ao longo da sua jornada profissional em direção à liderança na transformação ESG. E por fim, você precisa ter pensamento estratégico e visão de longo prazo para liderar efetivamente a transformação. Isso envolve entender como o ESG se encaixa na estratégia geral da organização, identificar oportunidades e riscos associados à adoção de práticas sustentáveis e responsáveis e criar planos de ação claros e mensuráveis para alcançar os objetivos de ESG da empresa. Ter uma visão clara do futuro e a capacidade de traduzir isso em ações tangíveis é essencial para inspirar e motivar os outros a seguirem em direção à transformação que você quer causar. Bom, finalizada essa parte, você agora sabe onde estamos, quais as tendências do ESG e como você pode fazer parte dessa transformação. Vamos seguir. Bom, voltando para a resolução da CVM, qual que é o principal problema dela? Ela trata do ponto final da jornada de ESG, que é a elaboração e publicação dos relatórios de sustentabilidade. Esse é um momento de flores e fogos de artifício, galera, onde você vai lá e comemora todas as suas conquistas e dá transparência para o público interno e externo sobre os seus avanços, suas metas e os desafios em sustentabilidade na sua empresa. Mas tudo o que vem antes dessa festa toda? Por onde toda a trajetória de um programa de ESG começa? Quem se arrisca a dizer? Ela começa pela chamada materialidade, ou seja, quais são os temas materiais para a organização? Lembram que eu falei no início que ESG e sustentabilidade não significam a mesma coisa? Agora tudo fica mais claro para vocês. Só é ESG se estiver diretamente ligado a um risco ou oportunidade social, ambiental ou de governança. O exercício de materialidade vai oferecer uma visão ampla para a liderança estratégica sobre quais temas podem representar riscos e oportunidades para a empresa e sobre como eles podem ser orientados de forma a mitigar riscos e maximizar as oportunidades relacionadas. Então, a materialidade reflete os temas mais relevantes para a organização e para os stakeholders, considerando matérias que afetam a geração de valor, a forma de comunicação com os stakeholders e os impactos socioambientais. Ou seja, aquilo que é material para uma empresa pode não ser material para outra. A materialidade, além de ser o pontapé inicial, ela é um organismo vivo que vai te ajudar em todas as etapas do trabalho de um profissional de ESG. Se você quer ser um gestor ESG, a materialidade vai ser seu norte para a criação da estratégia. Se você quer ser um especialista, a materialidade da sua área de atuação pode ser mais ou menos relevante dentro de uma estratégia mais ampla, te permitindo calibrar melhor os seus esforços. Agora, se você quer ser um consultor, é a materialidade que vai te orientar sobre quais os temas devem ser priorizados pelo seu cliente e, portanto, para o trabalho que você vai prestar. Lembrando, galera, que os pilares social, ambiental e de governança sempre serão materiais para qualquer empresa, mas dentro de cada um há temas específicos a serem trabalhados, variando de acordo com o nível de maturidade e complexidade da organização. Por exemplo, ter conselheiros independentes é uma iniciativa de governança que só faz sentido para companhias que possuem conselho de administração. O mesmo vale, por exemplo, para iniciativas de economia circular dentro da pauta ambiental, que só fazem sentido para empresas que lidam com produtos e matéria-prima. Uma empresa que presta serviços, por exemplo, não necessariamente vai ter a necessidade de possuir uma estratégia de circularidade porque pode ser que seja imaterial para ela. Então vamos fazer um exercício simples aqui. Considerando uma empresa como o Itaú, uma gigante do mercado financeiro, qual dos 3 pilares do ESG vocês entendem como de maior materialidade? Apesar de darem um show com iniciativas ambientais, o principal foco de uma instituição financeira desse porte é a governança corporativa. E agora, se a gente pensar numa empresa que constrói ferrovias dentro do país? Vai ser o pilar ambiental e o social, né, gente? Dado o impacto nas comunidades locais e muitas vezes até nas comunidades indígenas. Mas, bom,
Para chegarmos até os temas materiais, devem ser realizadas diversas etapas, entre elas uma análise setorial sobre materialidade de pares e a identificação e consulta de stakeholders. Hoje, a boa prática de mercado é a chamada dupla materialidade. Então, lembra que falamos há pouco que a materialidade é aquilo que é relevante para a geração de valor para a empresa e para os stakeholders? A dupla materialidade é um conceito criado pela Comissão Europeia e consiste na definição de temas materiais, considerando a ótica de impacto, ou seja, é material aquilo que impacta o valor da empresa e ou as pessoas, meio ambiente e economia. Então, galera, a materialidade ela é dupla porque ela deve ser vista como qual o impacto da empresa nas pessoas, meio ambiente e economia, ou seja, de dentro para fora, além de quais são os impactos de fatores externos no valor da empresa, ou seja, de fora para dentro. Deixa eu aterrissar esse avião para ficar mais claro como fatores externos podem afetar o valor da empresa. Vamos pensar nas mudanças climáticas, por exemplo. Essas, como a gente já viu em outras circunstâncias, vários casos, elas podem impactar materialmente certas organizações, como aquelas que ficam localizadas em regiões afetadas pela alta das marés ou deslizamento de terras, porque isso compromete o fluxo de caixa. Ficou claro? E por que a materialidade é tão importante? Porque ela viabiliza à liderança da empresa e aos stakeholders a realização de análises efetivas e a tomada de decisões mais bem informada. A empresa depende da disponibilidade de recursos econômicos, naturais e sociais a preços e qualidade apropriados, ou seja, é a materialidade que vai orientar onde a empresa deve concentrar seus esforços para garantir uma análise e gestão adequadas dos riscos e das oportunidades financeiras. Isso também vale para o investidor que está avaliando a empresa. O que o investidor quer, galera? Lucro, retorno financeiro. Mas ele hoje quer isso a qualquer custo? Não. Ele quer investir em empresas que estão efetivamente trabalhando para minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos das suas operações nas pessoas e no meio ambiente. E isso só é possível para empresas que conhecem quais os temas mais relevantes para os stakeholders. Tranquilo? Bom, a elaboração da materialidade é dividida em 3 partes. A primeira delas é a avaliação setorial e definição dos temas relevantes. A segunda é a avaliação de impactos. E a terceira, a escuta dos stakeholders. Na primeira fase, será feito um exercício para priorizar e definir os temas materiais para a empresa. Ah, Júlia, mas como que eu identifico os temas relevantes como parte do trabalho, sendo que esse também é o que se objetiva como resultado? Você vai olhar para as informações internas e externas da sua organização. Você precisa conhecer a estratégia da sua empresa para ter clareza sobre os pontos de sinergias com que se pretende fazer com o ESG. E isso você vai fazer olhando para diversas fontes de informações, como os planos da diretoria, os planos do diretor de sustentabilidade, as políticas internas. Você também vai precisar conhecer normas nacionais e internacionais em sustentabilidade, além de realizar um benchmarking com outros players do seu mercado. E essa parte inicial vai te permitir mapear todos os temas que podem ser relevantes para a empresa. Porque na segunda fase, você vai analisar os impactos desses temas para a companhia, levando em conta a intensidade, a probabilidade, a reversibilidade e a relevância para a cadeia de valor desses impactos. A reversibilidade sob a ótica da dupla materialidade está inclusive diretamente ligada aos impactos financeiros. Porque, veja, quanto mais difícil de reverter, maior o impacto financeiro para a empresa. E, por fim, na terceira etapa, você precisará entender como os stakeholders avaliam os temas e qual a percepção deles sobre os impactos levantados, ou seja, você entenderá com seus stakeholders quais daqueles temas mapeados são mais relevantes considerando a estratégia da organização. É aqui onde a parte da pesquisa efetivamente acontece. Você precisará engajar os seus stakeholders para responder uma série de perguntas que te permitirão avaliar a materialidade dos impactos socioambientais, considerando a abrangência, irreversibilidade e probabilidade, além dos impactos financeiros, considerando implicações financeiras diretas, risco na reputação, compliance regulatório, oportunidades de mercados, dentre outros.
E finalizadas essas etapas, você deverá fazer uma análise técnica de todas as informações obtidas e calibrar e priorizar os temas materiais. Essa calibragem vai ser feita, portanto, com base nos seguintes critérios qualitativos: materialidade do tema para o setor e para os pares, avaliação dos stakeholders e sua avaliação técnica levando em conta a estratégia da empresa. É uma lista de temas materiais que você apresentará para a liderança aprovar. E com a materialidade pronta e em mãos, você vai poder dar início às outras partes da jornada ESG. Tranquilo, galera? Gente, vocês podem pegar um pouquinho mais de água para mim, porque a boca tá seca. Bom, tudo que vocês ouviram é material previsto, obrigada, em normas nacionais e internacionais. Só que agora nós temos um problema, mas daqueles que a gente gosta de resolver. Eu fui útil para você até aqui agora? Eu te expliquei o ponto de partida, que é a materialidade, e o ponto final, que é a publicação dos relatórios em temas de sustentabilidade. Mas e a trajetória de um ponto ao outro? Me permita ser ainda mais útil para você? Você ouve tanto falar em ESG, já estudou um monte, talvez você já tenha investido em alguns cursos por aí, mas você ainda se sente perdido, sente que ainda trava nas tentativas de estudar sozinho, ou não sabe o que fazer na sua empresa sem tanto apoio e compreensão do que a liderança espera de você, pois o mesmo aconteceu comigo. Lembra lá no começo da aula, quando eu te contei sobre a minha trajetória como líder da área de ESG da empresa, tendo que começar tudo literalmente do zero? Eu me senti muito insegura, meu nível de autocobrança era muito alto, a pressão que eu mesma me colocava para acertar era absurdo e isso só me deixou mais confusa. Então foi preciso um nível altíssimo de inteligência emocional e resiliência para conseguir sair do outro lado com tudo que eu precisava fazer para garantir um programa de sustentabilidade robusto e ser reconhecida pelo meu trabalho, mas eu consegui. E você pode conseguir também, tá? Então aqui foram alguns minutos te explicando parte da jornada de um profissional de ESG, mas você vai precisar de mais informações e detalhes, tais como quais os mecanismos de monitoramento da estratégia ESG e como você vai utilizá-los na prática para efetivamente alcançar o seu reconhecimento profissional no setor. É possível sim conquistar o seu tão sonhado lugar na sombra no mercado de ESG. Não importa qual a sua profissão, o ESG é um setor democrático, tem espaço para você também. Você só precisa conseguir entender quais são os desafios e oportunidades de entrada. Você já sabe que é possível e eu quero te apoiar nessa missão.